Fala galera, que é o Rio. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma análise da prova de matemática do Enem de 2024. Eu vou falar para vocês o que mudou nessa prova, o que eu achei sobre ela. Eu analisei todas as questões, classifiquei por nível de dificuldade, por assuntos cobrados, e eu vou te dizer como que você poderia ter estudado para essa prova e como você pode estudar para a prova do ano que vem, tá certo? E eu achei isso bem interessante porque esta prova de matemática desse ano eu senti que ela está bem diferente quanto às cobranças. Eu vi muitos professores falando que a prova estava mais do mesmo, que bastava você ter estudado as provas anteriores que você iria se dar bem nessa. Eu, nesse aspecto, agora fazendo, eu discordo um pouco. Eu concordo que as questões não são muito diferentes, mas o nível de cobrança mudou e tem alguns critérios que mudaram. Tanto que eu senti que essa prova aqui ela ficou bem fora da matriz de referência normal. Então, tem alguns tópicos que foram cobrados, cara, que nunca caiu antes no Enem e caiu nessa prova aqui. Em geral, o que aconteceu? As questões mais fáceis ficaram mais difíceis. No sentido de que tópicos simples, tipo média, moda e mediana, tiveram um plot twist ali e foram cobrados de um jeito para elas ficarem mais difíceis. Outras questões, tipo proporção, ao invés de passar a proporção normal, teve algum outro negócio que fez com que ela ficasse mais chata e trabalhosa, tipo uma divisão com muitas casas, né? Muitos algarismos. Então teve algumas mudanças que fizeram as questões mais fáceis ficarem mais difíceis e as difíceis ficarem mais fáceis. Por exemplo, a questão de logaritmo deste ano eu não colocaria como uma questão de nível difícil. Seria difícil porque as pessoas não estudam logaritmo, mas o nível de dificuldade dela era ridículo. Você respondia, eu respondia ela em uma linha, basicamente. Né? Não tem conta para você fazer. Então, assim, em geral, a prova não estava difícil, não estava assim. Como que a gente pode dizer? A prova antes, ela tinha questões ou muito fáceis, ou médias, ou muito difíceis. Tinha questões que você fala assim, mano, essa daqui realmente é uma questão difícil. Desse ano aqui, eu fiz a prova e falei, cara, gabaritei a prova. Não tem questão muito difícil. Os tópicos que eram mais complicados são fáceis de fazer. E foi essa a sensação que eu tive, tá bom? Vamos passar uma por uma aqui as questões, só para a gente entender. Então, essa primeira questão aqui fala sobre produção de mochilas. Ela basicamente você tem que fazer um sistema para você resolver ela, para você descobrir a quantidade de mochilas, e ela é uma questão bem fácil. É um sisteminha super simples. É, enfim, eu achei que qualquer pessoa que saiba o basicão de matemática de sistemas consegue resolver. E não era nem um sistema complicado, que você tem que fazer com várias variáveis, não. São, cadê? São duas variáveis, né? Você faz lá 1050 igual a 30x mais y e outro 1650 igual a 50x mais y, substitui o y e pronto, resolveu. Acabou. Né? Então é uma questão bem simples. Segunda questão aqui, essa daqui no caso é a prova amarela, tá bom? Então sua prova pode estar em outra ordem. Essa questão aqui é uma questão de mediana, não tem muitos números para você fazer mediana. Vai sobrar dois números, se soma, divide, acabou. Uma questão bem fácil de mediana para começar a prova. Essa daqui é uma questão que fala de proporcionalidade. Não seria uma proporção exatamente, mas ela fala sobre o tópico de proporcionalidade. E você tem que saber o quê? Que eu não lembro se era a soma ou a subtração de todos os termos, né? Também é proporcional aos elementos individuais. Então é uma teoria, é uma parte assim da proporção que muitas vezes você acaba não aprendendo nas suas aulas. E isso caiu aqui nessa questão. Então ele teve um plot para deixar mais difícil, e além disso teve uma divisão escrota, teve uma divisão com um número muito grande, teve, cadê? Divisão ou multiplicação, você teve que dividir aqui, no meu caso, onde eu cheguei, rolou 199.500 dividido por 57 para chegar na solução. Então, eu não sei como que você fez, ou se algum professor fez de outro jeito, mas na hora fazendo ali, chegou nessa conta, eu falei, mano, escroto cair isso daqui numa prova do Enem. Esse tipo de divisão, com muitos números, dividido por 57, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê em nenhuma, não vê e não viu até hoje em nenhuma prova do Enem. A gente não vê esse tipo de divisão, a gente vê esse tipo de coisa em simulados de cursinho. Eles fazem essas questões com essas contas assim que fazem você perder muito tempo. E é uma coisa que eu nunca gostei dos simulados e caiu na prova do Enem. Enfim. 139, obviamente, é uma questão de combinação e ela não é difícil. Eu acho que eu coloquei aqui como médio difícil, né? Eu não sei classificar.
Cadê? Combinação, médio e difícil. Então aqui você tem que interpretar, você tem que pensar um pouquinho sobre o problema e saber como montar as combinações, que são várias combinações, para você resolver. Só para aproveitar também, eu vou publicar a correção fazendo os exercícios no meu canal de matemática, no meu canal de conteúdos, né, que não é esse daqui, e eu vou deixar depois o link aqui para vocês, tá bom? 140, probabilidade. Então aqui tem uma questão de probabilidade bem simples, que é só você multiplicar as frações e você já chega lá. É uma questão fácil de probabilidade, não tem que saber muita coisa. 141, essa questão aqui seria de função composta, no sentido que a gente tem duas funções, a gente tem uma função dq e uma função d entrando r, seria uma função composta, né? E você tem uma dentro da outra, tá vendo? Então aqui eu acho que é uma questão médio difícil, não é um assunto que cai no Enem, função composta nunca foi cobrado no Enem, pelo que eu lembre, e caiu aqui essa questão. 142, outro tópico que nunca foi cobrado no Enem, número misto. Cara, eu sempre digo que não é para estudar número misto, que esse negócio não existe, ninguém usa número misto. A gente não vê número misto sendo utilizado em nenhum lugar. E aqui foi utilizado. Esse negócio aqui não faz sentido. O que é o número misto, basicamente? O que é 3, 1 meio? Essa nomenclatura de número misto dá a entender que é 3 vezes 1 meio, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Só que não é. Esse 3 significa 3 inteiros e o meio seria a fração. Então aqui seria a mesma coisa que, por exemplo, 6 sobre 6, né? 6 sobre 6 não. Desculpa. 6 sobre 2, certo? Para dar isso daqui, então seria 7 sobre 2, aí você tem que fazer a conversão e tal. Então as pessoas, normalmente, elas não estudam isso daqui, elas não entendem direito, é uma nomenclatura ruim, e eu acho essa matéria aqui desnecessária. 143. 143 é uma questão do quê? De divisão, tem uma divisão para você fazer, e é bem interpretativa, né? Na verdade, você pode simplesmente interpretar, fazer por lógica, mas você tem que saber fazer uma divisãozinha, entender um pouquinho de progressão aritmética, porque é uma progressão, né? E, enfim, não é difícil, é fácil essa questão. Não tem muito como errar também, né? Porque não tem janeiro aqui. Se tivesse janeiro nas opções, seria um pouco mais difícil. Mas começou com fevereiro, não tem como errar. Não tem como achar que é abril, nem agosto. Enfim, é isso. 144 é uma questão diária do círculo, só que com proporção. Como você tem 150 graus ao invés do 360 graus, você tem que fazer a proporção, certo? Para saber qual que é a área, não, desculpa, o perímetro. Aqui é perímetro. Perímetro do círculo. Tá? E aqui tem uma pegadinha que não seria 150, seria a diferença entre 150 e 360, para você saber o ângulo daqui. Então eu acho que ela é uma questão assim, médio difícil, né? Médio. Tá? 145 é uma questão que tem um triângulo equilátero e cai apótema, que seria esse ponto aqui, essa quantidade aqui, que é 2/3 da altura do triângulo. Então é um tópico também muito específico, que não deveria ser cobrado no Enem, na minha visão. É um conhecimento, cara, enfim, é o que eu acho. Né? Você tem que saber realmente esse valor para você conseguir fazer. Então é uma questão meio que média difícil ali. Essa questão aqui é só de você ler e interpretar, né? Ele fala sobre amplitude, está escrito amplitude aqui no gráfico. Então, quando ele fala de amplitudes iguais, você já entende que aqui está diferente e não serve. Então, não é muito difícil, é só você interpretar. Questão fácil. Essa questão aqui é a mais trabalhosa da prova inteira. Porque ela fala para você calcular a área de um triângulo equilátero, de um quadrado, de um hexágono. Se você souber a fórmula, ela fica muito fácil. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu não utilizo fórmulas, eu simplesmente vou lá e faço pela lógica. Então essa questão aqui, para mim, deu muito trabalho, porque eu tive que ficar substituindo o valor lá por k sobre 3, por não sei quanto, né? Então foi chato de fazer, tá? Deu um certo trabalho. E aí você tem que fazer de todas as formas e comparar, enfim. É uma questão, difícil, tá? 148, essa questão aqui, é uma questão que eu coloquei como difícil também, né? Por quê? Porque é uma questão que não só envolve matemática, mas envolve vários outros conceitos, incluindo física.
Então, para você fazer essa questão, eu diria que você tem que saber uma fórmula de física, que é a fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT. Que, na verdade, se você for pensar, e se você assistir as minhas aulas, você vai entender que não passa de uma função de primeiro grau, certo? Em função do espaço, você tem o quê? O espaço inicial, que vai dizer quando começa o seu gráfico, e em função do tempo, certo? Você vai ter a velocidade ali, que vai multiplicar o tempo e vai te dizer onde está. Então, assim, você não precisa saber realmente da fórmula de física. Conhecimento de função te ajudaria aqui, que foi o meu caso. E aí você tem que saber frações e sistemas para você fazer essa questão. Então, é uma questão bem complexa para muita gente, eu colocaria como difícil. Mas lembrando que as questões difíceis esse ano não estavam tão difíceis assim, né? Então você pode falar, não era tão difícil. Realmente, não era. Mas, proporcionalmente, é uma das mais difíceis. 149, essa questão aqui de probabilidade, pode ser difícil da pessoa entender. Tem algumas pegadinhas, tem várias situações. Então, requer interpretação, requer um conhecimento de probabilidade. Eu coloquei também como se fosse difícil. Você vai vendo se você acertou ou não as questões fáceis ou difíceis por isso, tá? 150. Essa questão de logaritmo é uma questão média. Basta você substituir aqui o que ele está dizendo e você vai cancelar, vai dar 10, vai dar 1 e é bem fácil, né? Então, não tem muito segredo aqui, tá bom? Você não tem que saber nada de logaritmo, basicamente. Só saber que logaritmo de 10 na base 10 é 1. Só isso. 151. Uma questão de geometria espacial, de cilindro. Essa questão aqui também, se você souber um pouquinho da teoria, você sabe que ela é bem fácil. Só você pegar, calcular a área da base, multiplicar pela altura e você tem o resultado. É uma questão média, no caso, né? Ela não é fácil a ponto de qualquer pessoa conseguir fazer, mas ela não é difícil a ponto de ter um conhecimento muito complexo. Essa questão aqui é uma progressão aritmética. Se você vê aqui, existe um padrão, você reconhece esse padrão e você consegue descobrir por lógica. Essa questão é uma questão fácil. Essa questão 153 é uma questão fácil também. Se você for pensar, se você entender um pouquinho sobre a dinâmica, né, da água entrando por esse buraco, enchendo esse negócio, olhando os níveis de água, você vai perceber que, cara, é impossível de ser isso, é impossível de ser isso, esse cara aqui tá estranho, então só pode ser um desses dois, né? Então, se você vê os valores que tem aqui, você vai entender o que o exercício está pedindo, é uma questão bem tranquila. 154, contrato de vários serviços disponíveis na internet, tá, tempo necessário, esse aqui é sobre o tempo médio para você ler cada um dos contratos, 154. É uma questão sobre média, só você somar tudo, dividir por 6, é bem fácil, todo mundo consegue fazer. 155 é uma questão da área, só que desse ângulo. Então, de novo, é um tópico que já caiu durante essa prova. A gente já viu esse negócio de você calcular a área ou o perímetro de um dado ângulo. Basta você fazer a proporção, né? Se o círculo inteiro tem 360 graus, esse ângulo aqui vai ter o quê? Vai ser proporcional, vai ter um valor proporcional. Calcula cada um deles e resolve. É uma questão de nível médio. 156 é uma questão também bem tranquila. Ele te diz algumas informações e com essas informações você interpreta e cria uma função, certo? E não é muito difícil, você aloca aqui as informações, as variáveis, você, como é que chama isso aqui? Você modela a equação, a função, e você tem o resultado. Bem tranquilo. 157 é a questão da piscina. Então, 157 aqui, é uma questão que tem... Tá, isso aqui também tem porcentagem. Deixa eu colocar aqui, porcentagem. É uma questão de fácil para médio. Você tem que saber um pouquinho de porcentagem, porque tem 20%. Você tem que saber fazer uma divisão, porque tem alguns números grandes ali. E você tem que fazer um sisteminha, tá? Ela não é difícil, um pouquinho trabalhosa, pode ser, mas é tranquila. 158 é aquela questão que tem as medidas e ele fala sobre ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nessa questão aqui, o que você tem que saber é o seguinte: se for proporcional, está em cima, se for inversamente proporcional, você inverte a fração, como eu ensino para você fazer proporção inversa.
Então não é difícil, né? É uma questão bem tranquila, só que algumas pessoas podem se complicar porque não tem números. Só que, pô, só usar a lógica, né, meu amigo? Questão 159 é uma questão pegadinha. Ele tem uma promoção aqui, e eu achei muito sacanagem essa questão, porque ele te dá a entender que ele quer usar 35 litros do tipo A para ganhar máscara. E é isso a resposta. Só que se você fizer isso daqui, você vai cair no valor mais alto. E aí, quando eu cheguei no valor mais alto, eu falei, cara, é isso, acabou. Vamos parar por aqui. Só que eu pensei, pô, mas e os outros valores? Será que não tem nada que vai dar os outros valores? E se eu fizer de outro jeito? Fiz de outro jeito e deu um valor mais baixo. Então, essa daqui tem uma pegadinha. Basicamente, você tem que fazer multiplicação, tá? 160. Função de primeiro grau, de novo. E é bem fácil de você fazer. Só você modular, resolver ali e você chega na resposta. Modular não, modelar, desculpa. 161 é uma questão de porcentagem. E ela é fácil, é só você calcular, né? 400 funcionários, você divide pelas quantidades aqui e você chega no resultado. Na verdade, aqui, 80%. 80. 50% de 80 dá quanto? Dá 40. E aí você vai pegar o resto e vai preenchendo os valores e você vai descobrir qual que é a resposta. Questão 162 é só você saber enxergar o que está sendo pedido, né? Então, você, olhando o negócio, você descobre qual que é a resposta certa. 163 é uma questão de notação científica e de conversão de unidades. Notação científica no sentido de que você tem que entender o que é 10 elevado a menos 3 milímetros, que você também sabe por conta da matéria de potência. E aí você vai ter que converter essas unidades de milímetros para micrômetros, e aí ver isso daqui, e saber multiplicar por 10 vezes, enfim. Interpretar o exercício e multiplicar. Não é uma questão difícil, é uma questão relativamente fácil. 164 é a questão que muita gente falou que, cara, era impossível, não tinha como resolver. E é o que eu disse, questões de tópicos fáceis, tipo média, que é essa daqui, tiveram um plot twist para você não conseguir resolver ela tão tranquilamente. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem ou um sistema, ou a gente tem um raciocínio para você entender e resolver essa questão de média. Mas ela não é muito difícil. Eu deixaria ela como uma questão de nível médio para fácil, tá bom? E você poderia também testar as alternativas para ver qual que dá certo. Então, se você tivesse força de vontade de resolver essa questão, você conseguiria, na minha visão. 165, uma questão, de novo, de combinação aqui, onde você tem que ver quantidade de combinações, que é basicamente uma multiplicação dos valores, você chega na resposta. Não era difícil. Se você souber o básico de combinação, você não tem que saber fórmula. Só tem que saber multiplicar os valores, saber que eles multiplicam, você chega no resultado, né? Então é uma questão de fácil para médio de combinação. 166. 166 é matemática básica. Não entendi qual que é a proposta dessa questão. Eu não entendi, sinceramente. Eu fiz a questão, cheguei no resultado e falei, what the fuck? Acabou. Não pode ser. Não tem como errar essa questão. É impossível de errar essa questão. Errou essa questão, desiste do Enem. Você nunca vai passar. 167, porcentagem. Você tem que ter outra questão fácil, né? Ele te dá os valores, você calcula a porcentagem do valor, pronto, chegou, tranquilão. Que é sobre o João e o Felipe e a média deles. 168 é uma questão de ter um gráfico e você pega esse gráfico aqui, você projeta no outro gráfico. Então ele tem um truquezinho de interpretação, mas ele é uma questão fácil, né? Se você quebrar um pouquinho a cabeça aqui, você consegue entender o que ele está dizendo. Não envolve matemática. 169 é uma questão de PG, digamos assim. Você vai aumentando, esse número vai aumentando, e se você escrever aqui, se você modelar o que está acontecendo, você vai perceber que existe um padrão, e por esse padrão é fácil de você entender. Então, por exemplo, ele vai multiplicando por 2, só que ele começa aqui multiplicando por 1, depois multiplica por 2, depois multiplica por 4. Então, é o quê? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, que vai chegar em 2 elevado a 19. Né? Questão 170 é uma questão de porcentagem e interpretação, que eu coloquei como se fosse médio. E ela é um pouquinho trabalhosa, tem um texto grande, eu acho que muita gente deve ter errado essa questão aqui.
171, essa questão aqui é só você imaginar, né? O conteúdo dele é imaginação. Se você souber imaginar aqui e você souber o nome das figuras, claro, interpretar e nome das figuras geométricas, tá? 172. 172 é uma questão de pegadinha. Ela tem uma área aqui e tem uma outra área aqui. Existem duas formas de você fazer esse negócio. Ou você pega a diferença dos valores e calcula a área. Se você fizer isso, você vai chegar na área errada, que eu acho que vai dar 24 ou 35, né? Só que você não pode fazer assim, você tem que calcular a área dos dois e ver a diferença, certo? Se você fizer com os valores menores, não vai ter acertado, é uma pegadinha. 173, essa questão aqui é trabalhosa e ela também é de modelagem. Eu senti que caiu muita função nesse ano. Então, assim, função não é uma questão, não é uma matéria difícil, mas é uma matéria que divide as pessoas entre as pessoas que sabem matemática e não sabem de matemática. Se você conseguiu modelar bem as questões, as equações, né, que seria a função, você conseguiu ir bem nessa prova. Eu diria que, assim, a maioria das questões requer que você tenha essa noção de função e de modelagem, né? Essa questão aqui também tem isso. 174, ela tem uma questão de escala com metros quadrados, convertendo para centímetros. Então ela tem... Essa questão eu achei médio para difícil. Eu acho que muita gente vai errar ela também. Por quê? Porque você tem que converter ela 2 vezes em cima da escala e depois você tem que converter 2 vezes a conversão de metros para centímetros. Né? De metros quadrados para centímetros quadrados. Isso é uma coisa que, cara, pouca gente vai entender. É uma questão complicada. E até eu me complico com isso. Eu acho isso aqui realmente difícil de entender. Questão 175 é uma questão de interpretação de gráfico. Ela é uma questão fácil, né? Só você fazer a diferença dos valores que está escrito em algum lugar aqui e você chega na resposta. 176 é uma questão de porcentagem bem fácil. Cara, isso aqui não precisa nem fazer conta. Você demora 10 segundos para fazer isso daqui, que é a leitura do exercício. 177 é uma questão bem difícil que envolve função quadrática, né? Então, quando ele fala de área máxima, maior área, então ele já está envolvendo função quadrática. Isso aqui é difícil de você perceber também. 178 é uma questão fácil, que de novo tem número misto, certo? Então, se você acertou aquela questão de número misto, você acerta essa também. E eu acho que eles fazem isso de propósito, né? Se você errar aquela questão e acertar essa, é porque você chutou. Se você acertar essa e errou aquela, é porque você chutou, tá? E aí você vai perder ponto no TRI, provavelmente por causa disso. Porque não faz sentido. 179, estamos acabando. É uma questão de funções de nível médio. Você tem que interpretar o gráfico. Não tem que saber de função exponencial. E você, interpretando o gráfico, você acha A, você acha o B e você consegue fazer. É função exponencial, mas, cara, é função, né? Função exponencial é função, não é tão difícil assim. 180 é uma questão de proporção e geometria espacial. Então, eu coloquei ela como se fosse fácil ou média. É bem tranquila de fazer. Só que tem um negócio nela, né? Eu acho que ela não é tão fácil. Eu acho que ela é média, tá? Então, nessa questão aqui, ela tem uma complicação que é o seguinte, ela vai dar um valor e aí você tem que testar o resultado para ver se dá aquele valor. Então, tem esse lance aqui que muita gente pode não ter essa sacada, tá bom? Toda essa análise aqui que eu fiz, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu vou deixar para vocês. As estatísticas, pode ter alguma mudança aqui nos valores, principalmente questão de função, porque, como eu disse, função caiu bastante, né? Principalmente questão de modelagem, caiu quase em todas as questões de modelagem. Então, é só uma aproximação dos valores, tá? De quanto caiu para você ter uma ideia da cobrança. Tamo junto? O vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Então, não se esquece que eu vou deixar também, depois eu vou fazer a resolução da prova do Enem de Matemática no outro canal. E se você quiser mais alguma coisa, comenta aqui abaixo. Deixa o que você achou. Fui!